Olá! Este episódio é baseado no caderno de estudos de número 15, sobre direito administrativo. Ele foi elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em alguns temas que são figurinha carimbada em qualquer prova. A intervenção do Estado na propriedade, a responsabilidade dos agentes públicos e, claro, as grandes reformas na legislação que todo mundo precisa dominar. O nosso roteiro de hoje foi pensado para cobrir os pontos mais quentes, aqueles que a gente sabe que vão cair. Vamos começar com a intervenção na propriedade, que é um clássico. Depois, a gente vai desvendar a responsabilidade do agente público e a polêmica nova lei de improbidade. Em seguida, vamos dar uma olhada nas ferramentas de processo e nos remédios judiciais, e também nas leis especiais. E para fechar com chave de ouro, uma revisão final daquelas, para garantir que nada escape no dia do exame. Então vamos lá! Bom, começando então pelo nosso primeiro tema, a intervenção na propriedade. Sabe, aqui o debate central é aquele equilíbrio delicado entre o direito individual do proprietário e a necessidade de todo mundo, da coletividade, que é representada pelo Estado, né? É um poder gigantesco que se baseia na supremacia do interesse público. Exatamente. E esse equilíbrio, ele não é só uma ideia no papel, não. Ele acontece na prática, em ações bem concretas do Estado, tipo construir uma estrada, proteger uma área ambiental ou garantir que um terreno na cidade cumpra sua função social. Essa é a base de tudo que a gente vai ver a seguir. Olha, este quadro aqui é essencial para a prova. É fundamental notar que a intervenção se divide em duas grandes naturezas. A primeira é a supressiva, que é a mais drástica. O Estado, efetivamente, toma a propriedade de alguém. É o caso das desapropriações. A segunda é a restritiva. Aqui o Estado não toma a propriedade, mas, digamos, limita o seu uso, como na servidão administrativa para passar fios de alta tensão sobre uma fazenda, por exemplo. A diferença na indenização e no motivo de cada uma é o que costuma ser a pegadinha. Foco total na indenização, hein? Na desapropriação comum, ela é prévia, justa e em dinheiro. Já na sanção, vira títulos. E no confisco, bem, aí não tem indenização nenhuma. E aqui está uma consequência prática muito importante. Vamos pensar. Se o Estado desapropria um terreno para construir uma escola, mas por uma questão de planejamento acaba construindo um hospital. Tudo bem, a finalidade continua sendo pública. Isso é o que a gente chama de predestinação lícita. Agora, se o Estado desapropria para fazer escola, mas entrega o terreno para um particular construir um shopping, aí o negócio muda de figura. A finalidade foi desviada. Isso gera para o antigo dono o direito de retrocessão, ou seja, o direito de comprar o imóvel de volta. É preciso ficar muito atento a essa distinção. Agora que a gente já entendeu o poder do Estado, vamos falar de quem exerce esse poder no dia a dia, o agente público. E quando a ação desse agente causa um dano a alguém, surge a grande pergunta: quem paga a conta? É o agente ou é o Estado? A resposta para isso é um dos temas mais importantes do direito administrativo e o professor Lessa dá um destaque todo especial para ele. E a solução que o STF encontrou para isso é a teoria da dupla garantia. E por que dupla? Simples, porque ela garante duas coisas. Primeiro, garante à vítima que ela vai processar uma entidade sólida, o Estado, que tem muito mais condições de pagar a conta. E segundo, ela garante ao agente público que ele não vai ser o alvo direto de processos por atos que praticou na sua função, sabe? Assim ele pode trabalhar com mais segurança, sem medo de retaliação. Olha só como esse fluxo funciona na prática. No passo 1, a vítima aciona o Estado. No passo 2, a responsabilidade do Estado é objetiva. O que isso quer dizer? Que a vítima só precisa provar o ato, o dano e a ligação entre eles. Não precisa ficar provando a intenção ou a negligência do agente. Se o Estado for condenado, aí sim, no passo 3, ele pode entrar com uma ação de regresso contra o servidor. E aqui está o pulo do gato. No passo 4, a responsabilidade vira subjetiva. Nessa segunda ação, o Estado é que vai ter que provar que o seu agente agiu com dolo ou com culpa. Essa mudança de objetiva para subjetiva é fundamental entender. E atenção para uma pegadinha clássica da FGV. E os cartórios? Mesmo sendo uma atividade privada, mas exercida por delegação, o STF decidiu lá no tema 777 que a lógica é a mesmíssima. Se um tabelião comete um erro que causa um prejuízo, a vítima tem que processar o Estado e não o tabelião diretamente. A teoria da dupla garantia vale aqui também. Fica a dica. Agora vamos para um tópico que despenca em prova por causa das mudanças recentes. A Lei de Improbidade Administrativa, a famosa LIA.
A reforma que vem em 2021, com a Lei 14.230, mudou completamente as regras do jogo. Para quem estudou pela lei antiga, é preciso ter muito, mas muito cuidado. A primeira coisa a se memorizar é esta: a improbidade na modalidade culposa acabou. Simples assim. Essa é a maior de todas as mudanças da nova Hélia. Antes, um gestor que fosse, sei lá, só desatento ou negligente e causasse um prejuízo, podia ser condenado por improbidade. Agora, isso não existe mais. A lei passou a exigir um elemento muito mais difícil de ser provado. E o que entrou no lugar da culpa foi a exigência do tal dolo específico. Não basta mais provar que o agente quis praticar o ato, que seria o dolo genérico. O Ministério Público agora precisa comprovar que ele tinha a vontade livre e consciente de alcançar aquele resultado ilícito específico com um fim proibido. É uma barreira de prova muito maior e isso gerou um debate jurídico gigantesco. E aqui está outra pegadinha de prova clássica. O artigo 11, aquele que trata da violação aos princípios da administração, teve as suas sanções, digamos, bem suavizadas. Como a gente vê aqui, antes da reforma, essa conduta podia levar à perda da função pública e até à suspensão dos direitos políticos. Agora, não mais. As únicas penas possíveis são a multa e a proibição de contratar. É o tipo de mudança que as bancas adoram cobrar para testar se o pessoal está realmente atualizado. Ok, então o Estado agiu e alguém acredita que foi de forma ilegal. O que essa pessoa pode fazer? O nosso sistema jurídico oferece algumas ferramentas, ou remédios, como a doutrina gosta de chamar, para a gente controlar e contestar esses atos. Vamos ver as principais que o professor Lessa destaca no material. A ação popular é uma das ferramentas mais poderosas da cidadania, sem dúvida. Ela permite que qualquer eleitor, ou seja, qualquer pessoa que esteja em dia com seus direitos políticos, vá à justiça para anular um ato que considere prejudicial ao que é de todo mundo. É o cidadão fiscalizando diretamente o poder. Agora, dentro do próprio processo administrativo, tem uma novidade legislativa, a decisão coordenada. A ideia é ótima, juntar 3 ou mais órgãos para decidir um assunto complexo de uma vez só, para agilizar tudo. Mas aqui vem a pegadinha de prova. É preciso decorar as exceções. Essa decisão nunca pode ser usada em processos de licitação, em processos que aplicam punições ou quando tem autoridades de poderes diferentes, como o executivo e judiciário, sentadas na mesma mesa. Agora, vamos falar de 2 leis que são como irmãs no combate à má gestão pública. De um lado, a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que promove a transparência. Do outro, a Lei Anticorrupção, a LAC, que pune a corrupção no mundo das empresas. Elas se complementam perfeitamente. A lei funciona de um jeito preventivo. Ela parte da ideia de que a informação pública pertence ao público, então a regra tem que ser a transparência. O sigilo é exceção. Já a LAC age de forma repressiva. Ela diz que a empresa tem responsabilidade objetiva por atos de corrupção praticados em seu nome. Ou seja, não adianta a empresa vir com a desculpa de que não sabia o que o diretor estava fazendo. Se o ato beneficiou a empresa, ela vai responder por isso. Certo, chegamos à nossa revisão final, aquele momento bate-bola, jogo rápido. Vou lançar algumas perguntas-chave sobre o que a gente viu aqui. É para pensar rápido na resposta antes de eu revelar. Vamos testar o conhecimento e fixar essa matéria de vez. Essa é sobre a reforma da LIA, uma das maiores mudanças que tivemos. E aí, a resposta é sim ou não? A resposta é um sonoro não. É para lembrar disso na prova. A reforma da LIA removeu a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública para os atos que violam apenas os princípios da administração. Hoje em dia só cabe multa e a proibição de contratar. Essa pergunta envolve aquele tema do STF que a gente conversou. A ação vai contra o tabelião ou contra outra entidade? A resposta certa é o Estado. A vítima sempre processa o Estado diretamente. Isso acontece por causa da responsabilidade objetiva primária do Estado e da aplicação da teoria da dupla garantia, como o STF decidiu lá no tema 777. E a nossa última pergunta, o Estado desapropriou um terreno para fazer uma escola, mas, no fim das contas, construiu um hospital. O antigo dono pode pedir esse terreno de volta? A resposta é não. Como a finalidade do bem continuou sendo pública, a gente tem um caso de predestinação lícita e o ex-proprietário não tem direito à retrocessão. Isso só reforça a ideia de que o interesse público, desde que ele seja mantido, prevalece. Este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se este conteúdo te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim o YouTube te avisa assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!